Buenas tardes y bienvenidos al Mambo. Hoy tenemos con nosotros a Christine Melo, PhD en Comunicación y Semiótica, y viene desde Brasil al conversatorio Extremos, Gestores Pioneros Plurales y Limítrofes del Video en Latinoamérica. Esta charla se hace gracias al apoyo de IDARTES y a la gestión de la Universidad Nacional de Colombia. Christine, su campo de trabajo abarca las intersecciones entre arte y prácticas mediáticas, destacando experiencias interconectadas entre múltiples plataformas, comunidades y lenguajes. Autora y organizadora de Extremidades, Experimentos Críticos, Redes Audiovisuales, Cine, Performance, Arte Contemporáneo. Es autora también de Extremidades de Video y coautora de Tecné. Postdoctorado en Artes del Departamento de Artes Plásticas de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo, doctora y máster en Comunicación y Semiótica de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Es profesora del programa de posgrado en Comunicación y Semiótica de los cursos Artes del Cuerpo y Multimedios, así como también del curso de Artes Visuales y el posgrado Lato Sensu en Fotografía y Artes Visuales de la FAP en São Paulo. Como crítica de arte y curadora, trabajó para la Bienal Internacional de São Paulo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Funarte, Itaú Cultural, Video Brasil, Laboratorio Arte Alameda México, entre otros. Muchas gracias, Christine, por aceptar esta invitación y gracias a ustedes. Bienvenida. Alô? Bueno, muchas gracias de estar acá. Qué bueno. Muitas graças pela presença de todos vocês. Quero, no primeiro momento, fortalecer o agradecimento a Diego, que, a partir de Marta, foi me buscar em São Paulo como nome, e acá indicou para Cláudia e Lida, e cá estou eu procurando colaborar com algumas visões sobre a arte em suas relações com os novos médios. Está bueno? A segunda coisa, perdão por meu portunhol. Em Brasil, temos uma língua que é absolutamente híbrida, globalizada, que falamos como portunhol, a mistura de português com espanhol, porque nós outros, em Brasil, entendemos que podemos falar espanhol muito bem, pero que não hablamos. Hablamos uma capacidade antropofágica de processar o espanhol que hablamos como portunhol. Só que, mesmo assim, não passei da lição 3 do portunhol. Então, meu portunhol não é o melhor. Então, vocês perdão. E, por isso, trago aqui, junto ao que eu vou falar com vocês, o plano disto em espanhol, para que se possam acompanhar, né, sem que se percam nesta minha língua pobrecita, que é o portunhol. Está bueno? É muito importante estarmos acá em Museu de Arte Moderna de Bogotá, porque, realmente, se formos compreender que a arte contemporânea, se pensarmos na arte contemporânea, institucionalmente falando, desde os idos dos anos 1960, já temos 60 anos de experiências. Então, momento em que os museus reconhecem os novos médios, sua importância, no primeiro momento, experimental, e, no segundo momento, sua importância não apenas em torno de uma poética de los novos médios, mas muito mais à frente disto, em termos de que forma os artistas que se apropriam de los novos médios, né, conseguem trazer com isso uma escuta do mundo, né, conseguem trazer com isto uma tradução do mundo. Então, é isso que pleiteamos para a arte, não? Então, hoje é a primeira vez que estou em Colômbia, estou muito contente de estar aqui. E hoje pude conhecer a exposição, os outros artistas também, e me quedou muito feliz por ver como o Museu de Arte Moderna reconhece e sabe muito bem como lidar
hoje com os novos meios, mesmo numa exposição como de Ícaro Zorba, que trabalha em torno de criticismo sobre as tecnologias atuais, criando processo de conflito entre o analógico e o digital, que é muitíssimo interessante também. Então, estou muito feliz de estar aqui. Graças por todos. Bueno, vamos lá. Trago para vocês uma habla em termos dos extremos, gestos pioneiros, plurais e limítrofes do vídeo em Latinoamérica. Esta é uma investigação muito grande que faço há muito tempo e que tem muitas partes aqui involucradas. Primeiro, a questão dos extremos. Está acá como processo de produção de leitura, análise, abordagem. Como abordar a arte que está nas fronteiras, nos espaços limítrofes de las linguagens, de la tecnologia, de los questionamentos do mundo de hoje. Então, a ideia de los extremos, hoje em dia, mira, eu trabalho em departamento de pós-grado em comunicação e semiótica. Os outros professores, meus colegas, trabalham com análises em termos de como analisar algo pela semiótica persiana, pela semiótica gramsciana, pela semiótica russa. Bueno, eu já não faço mais parte da primeira geração, nem muito menos da segunda geração de teóricos deste pós-grado. Então, ahorita, em minha geração, estamos para além destes postulados da semiótica, criando, não teorias, pero que processos de leituras, processos de análises, que possam justamente trazer uma luz sobre nossos objetos de estudos, que são tão difíceis de falarmos. Então, extremos não são extremismos. Me gusta muito os extremos, este espaço de desplaziamento que temos que fazer quando estamos no estatuto da fronteira, onde tudo é pouco borrado, as coisas não são certas. E os extremos veio de uma percepção da medicina oriental, que habla que os extremos do corpo têm a capacidade de interligar o corpo como um todo. Então, o primeiro ponto é: as análises das extremidades significam que, quando tu descobres uma linguagem que está em los extremos, né, ela pode, como a linguagem do vídeo, ela pode ter uma escuta sobre o coração, sobre os outros órgãos, né, do corpo. E, no caso, o vídeo pode transformar a pintura, o vídeo pode transformar a escultura. Então, esses estados de ressignificação, reconstrução de algo. Então, esses são o que me interessa nesses extremos. E, ahorita, estamos trabalhando com a ideia de que extremos está na vida. Diferentemente do século XX, que tínhamos o pensamento de que entrávamos em los extremos e saíamos de los extremos. Entrávamos em la guerra, em lo conflito, e saíamos de lo conflito. Eric Hobsbawm, grande historiador inglês, né, que escreveu sobre a era dos extremos, falou isso: o século XX é o século de entrar e sair de los extremos. E ele mesmo falou que o século XXI não. Em um século XXI, temos que coexistir em los extremos. Então, essa abordagem está ampliando para o estatuto da realidade social em que vivemos, mais que tudo, em Latinoamérica, em las extremidades. Então, este é um primeiro plano de investigação. Um segundo plano de investigação, que é aqui, é investigar os gestos pioneiros, plurais e limítrofes do vídeo em Latinoamérica.
E mira, isso é muito importante, porque quando ganhamos a dimensão do plural, a dimensão do plural associado à dimensão do limítrofe, encontramos um espaço de singularidade para aquilo que hacemos em Latinoamérica. Então, estamos em diálogo com uma realidade artística globalizada, mas podemos contribuir com tudo aquilo que existimos, como o plural, como a diversidade. Então, este é o espaço que também pleiteamos nessas extremidades dentro da arte contemporânea. Bueno, então, é com isto que eu vou aqui falar, buscando contribuir em que medida certas dimensões da arte produzida com vídeo têm justamente esta capacidade, né, de estar em los extremos. Vamos lá. Bueno, em el siglo XXI, o signo de los extremos se hace presente em um cotidiano concreto de modo contínuo, sem interrupções, não podendo ser considerado como antes um estado de exceção. O que aparece como evidente é o cambio da natureza, das inversões de lo que se considera como extremos hoje, com relação ao corpo social, ao deixar. No Brasil, falamos deixar, de ser relacionados a manifestações excepcionais, aisladas, de natureza dicotômica. As experiências de los extremos passam a inferir em las negociações diárias, exigindo coexistência e convivência. Assim, podemos dizer que a perspectiva de los extremos não refleja lo social, sino que lo constrói. Passa a produzir sentido como processo de heterogênese, ou seja, na busca por aquilo que tanto pleiteamos na arte e na comunicação, sobre o heteróclito. Não queremos a arte e a comunicação como bases da homogeneização, mas sim da diferença, da diferença. Isto nos interessa. Inferir exigindo coexistência e convivência. Assim, podemos dizer que a perspectiva de los extremos não reflexa lo social, sino que lo constrói. Passa a produzir sentido como processo de heterogênese em um corpo coletivo social. Então, há algo aí que inicia dando aos nossos sentidos a capacidade de pensarmos hoje a partir desse corpo num lugar de extremidades. Não é fácil para ninguém, não é fácil para os artistas. Podemos pensar como que os artistas hoje têm o grande desafio de criar imagens no mundo construído por imagens que nos atravessam a todos os momentos. Então, como fazer com que essas imagens que estão continuadamente em los extremos, em las extremidades, possam, de novo, pleitear uma experiência efetiva, né? Uma experiência em nossos corpos. Então, temos aí um grande desafio. Se trata de perceber problemas contínuos, permeados entre ordem público e privado, relacionados a cruzes, a situações limites e fronteiriças, com alto tenor de complexidade. Segundo reflexiona o historiador Eric Hobsbawm, tales tipos de problemas põem em xeque os valores, a democracia, os modos de viver, generando novamente uma era de descomposição e incertidumbre. Por outro lado, em o campo das relações culturais e da crítica, se habla cada vez mais da experiência contemporânea que tem lugar em los cruces entre espaços sociais, ações artísticas e linguagens digitais. Nesta direção, podemos considerar que a exposição Estranhando ao Fantasma, de Ícaro Zorba, com curadoria de Júlia Draganovic e Eugênio Viola,
produce cruces do tempo em las extremidades. Significa pensar os extremos entre o tempo vivido hoje e o tempo da memória, criando assim tempo contaminado entre o passado e o presente. Em suas obras, é o passado que nos assombra como fantasma perdido, sem rumo definido, nada glorioso. Evoca na memória fora do tempo, o que nos leva a desconstruir o tempo presente. Em los extremos do tempo, Zorba nos hace compartir em sua exposição uma espécie de corpo coletivo, social, onde a presença e a ausência existem simultaneamente. Isto é um fenômeno riquíssimo. Tales cruces impregnam os modos como organizamos os sentidos e a presença hoje em dia, criando assim fronteiras enunciativas agora traduzidas em plano de lo sensível, em plano de lo que é expressado como extremos em o campo da arte contemporânea. Se a noção de extremos concheva dimensões sobre limites, fronteiras, conflitos, crises e cruces, pensar bajo sua perspectiva se refere a associar tales dimensões a los restos pioneiros produzidos por Ovidio, tanto em Brasil como em Argentina, Chile, Colômbia e Peru. São exemplos precursores de ideário próprio. Isto é muito importante, né? Quando hacemos nossos cruces, nossos diálogos com a arte da Europa, dos Estados Unidos, como fazer para nos entendermos em nosso espaço próprio de produção artística, em nosso espaço que é um espaço de hibridização, que é um espaço de negociação, que é um espaço de coexistência, mas mais que tudo nos assegurarmos neste lugar de pluralidade, de termos com isto uma natureza própria. Em la condução de la criação contemporânea em Latinoamérica, em la medida em que, através de la contaminação cultural, então, a contaminação cultural aqui pensada como um valor, aqui pensada como algo que tem importância, né? E del linguagem intentam redimensionar o médio eletrônico a partir de uma visão plural, limítrofe e descentralizada. Este é o caso de um experimento relacionado ao artista brasileiro Gilberto Prado, que nasceu na cidade de Santos, em o estado de São Paulo, em 1954. Ativado por meio da exposição Circuito Alameda, uma exposição feita há um ano atrás, realizada entre junho e agosto de 2018, em Ciudad de México, por el Laboratório Arte Alameda, junto ao grupo Poéticas Digitais, com curadoria de Jorge Laferla. E, nesse contexto, o foco da escritura cá reside na observação do pioneirismo e na trajetória artística de Gilberto Prado, a partir da eminência de seus procedimentos poéticos, que forma parte da história da arte na América Latina. Então, foi acá que eu elegi trazer este artista e alguns de seus trabalhos em seus percursos como um estudo de caso que possa entrar em diálogo também, né, com uma percepção da poética como de Ícaro Zorba, e tentarmos entender ahorita de que modo Gilberto Prado ha hecho isto de forma pioneira, gestos estes produzidos desde os anos 1970, né, no campo de la arte. Bueno, então, temos acá, a partir de agora, um reconhecimento sobre as poéticas em los extremos em Gilberto Prado. Desde o passagem dos anos 70 aos anos 1980,
80, quando Gilberto Prado inicia atividades com a arte postal, o artista tem como principal assunto a experimentação e o desejo de mobilizar o outro para participar da ação artística. Bueno, este trabalho é trabalho muito interessante, se chama Videoscópio, que são videoencontros em la rede de arte postal. Foi feito por Gilberto Prado e Lúcia Fonseca entre 1987 e 1989. E olha só que interessante, Gilberto Prado participava da comunidade Fluxus, uma comunidade que está pleiteada dentro da chamada arte conceitual, né, da arte dos anos 60. Bueno, e uma das facetas, uma das dimensões da arte fluxus era justamente a arte postal, em o campo, né, da arte relacional. Então, Gilberto Prado, passado um tempo posterior, daquele tempo mais agudo da arte postal, começou a pensar o seguinte: mira, eu vivo pleiteando a arte postal, mas quem são essas pessoas? Então, ele se pôs como na câmera de vídeo e começou a viajar pelo mundo, veio para países da América Latina, foi para a Itália, foi para os Estados Unidos, foi para muitos sítios, onde cada uma dessas pessoas aqui são artistas que trabalhavam com a arte postal. Então, o que ele fazia? Ele ia com a câmera, não avisava, não comunicava às pessoas que iriam às suas casas, e, no determinado dia, que justamente ele chegava naquela cidade, que era de um desses, ele ia para a casa da pessoa, tocava plim, blom, a pessoa abria e ele estava com uma câmera de vídeo. Olá, que tal? Então, o desejo de inverter a questão relacional para agora na questão de contato. Isto é muito interessante em seu trabalho. Esta questão que põe à prova não apenas a mirada por uma câmera eletrônica, sim? Pelo que a câmera eletrônica é aquilo que mobiliza, motiva, é o encontro. Então, essa passagem de um estatuto físico presente em seus cruzos com o estatuto eletrônico da câmera, desta mediação, que produziu imagens. Veja a cara deste. O que tu estás fazendo acá? São imagens de quando ele entrava na casa das pessoas e da surpresa. Do mesmo modo que antes a arte correio, né, as correspondências entravam também na casa entre um e outro. Então, essa característica desse artista sempre me tocou muito. Essa relação com o corpo presente junto com o corpo virtual. Isto me agrada muito em seu trabalho. Bueno, Gilberto Prado promove, ao largo de sua trajetória, uma série de estratégias diferentes de atuação a partir do tempo real e das redes artísticas. Percebam, os trabalhos acá, em Ícaro, Zorba, todos têm o tempo real. É o tempo de lo vivido. É o tempo de uma manifestação, é um tempo de lo acontecimento. Todo o seu trabalho acá, na exposição, são como esferas de microacontecimentos e que acontecem acerca de nossos corpos, junto a uma chamada arte participativa. E os trabalhos são importantes acá, que aconteçam em tempo real, porque toda a questão da memória do trabalho não estão em los dispositivos antigos, obsoletos.
Mas, de que modo esses dispositivos que vivemos em tempo real cruzam nossos corpos, trazendo, aí sim, em nosso corpo, esta questão que a memória só se hace em tempo real, em nosso corpo. A memória se hace no estatuto do presente, é no estatuto de nosso corpo que vem lá a questão de uma experiência do passado. Então, a questão do tempo real, que é uma questão vital para o vídeo, que é um circuito, né? Este vídeo que está aqui, que tem a condição de, ao mesmo tempo, gravar, capturar uma imagem, simultaneamente, em tempo real, podemos ver esta imagem. Isto é fundamental para o que estamos falando em termos da linguagem videográfica. Então, aqui Gilberto Prado atua justamente a partir deste tempo real. Depois do esgotamento da arte postal, ou arte correio, entre 1987 e 1989, deseja conhecer como funciona a rede por dentro. Para isso, realiza videoscópio, justamente esta experiência que falei ahorita para vocês. Vídeo, entrevistas, performances, uma obra em los extremos do vídeo, com a performance e a arte postal, a arte correio, com o objetivo de promover encontros físicos interpersonais. Hoje em dia, que nós outros não somos mais internautas, porque a internet está acá, não? Está certo? Só para pessoas acima de 50 anos, como eu, falamos, vamos entrar em la rede? Os jovencitos, nenhum não mais habla, vou entrar em la rede. La rede está acá, não? Para nós outros mais antigos que falamos, não, vou entrar na internet, vou sair da internet. Para o mundo, ahorita, não. Então, ahorita, a importância das redes sociais, dessas redes em tempo real, é justamente fazer isso que estamos fazendo acá. Um encontro físico, direto. Daqui a pouco virão conversações. Isto é o que a rede tem de melhor hoje. Fazer isto, né? E não criar dicotomias entre aquilo que é o mundo da rede e o que é o mundo, né, de uma realidade no espaço físico. O principal da rede é produzir este encontro. Esta é a potência criativa, de fato, hoje da rede. Então, aqui já temos isto, esse desejo de promover encontros físicos, interpersonais, com uma câmera de vídeo portátil, vá personalmente ao encontro dos outros artistas que integravam sua rede de arte postal, esparcidos por Europa e América Latina, com o objetivo de oferecer uma relação diferenciada de contato, de aproximação e amistade, assim como de registrar em vídeo momentos de intimidade. Então, aqui, nosso artista, Ícaro Zorbar, consegue, dentro de um espaço, de uma sala branca de exposição, justamente desconstruir nosso corpo desterritorializado que temos hoje, e nos oferecer um sentimento, uma experiência de lugar, de sítio, de intimidade. É uma coisa fantástica, né, conseguir isto hoje. Então, Gilberto Prado, a seu modo, e numa outra perspectiva criativa, também tinha isso como desejo, também tinha isto como um espaço. O Gilberto Prado, em 1990, ha hecho um trabalho em conexão entre São Paulo, Pittsburgh e Chicago, junto à Galerie Bermanos, junto à exposição La Fabrique, do grupo Art Ressort, em Paris, também em 1992. Ele fez essas duas experimentações. E eram experimentações qual?
se recordam de uma espécie de arqueologia de los médios que se chamava fax? Quem aqui passou? Uau, ok. Somos da mesma comunidade. Não era fácil, embora nós outros achávamos aquilo estratosférico, porque a imediatez de passar algo por a via telefônica era incrível. Então, acá está Gilberto Prado, junto a um outro artista. E o que acontecia? Simultaneamente, num dispositivo, num aparelho de fax, eles criavam um circuito em rede, porque este aparelho de fax mandava uma informação para esse fax, que, por sua vez, simultaneamente, assim que chegava, aquele de lá, simultaneamente, em um outro aparelho ao lado, eram 2 aparelhos de fax, então, vocês vinham assim, aí esse papel já ia para o outro e, simultaneamente, fazia uma rede interconectada. E a este trabalho há o nome de Connect. Hoje em dia, quando estudamos a cultura contemporânea, hablamos da cultura de las conexões. Então, Connect habla justamente disto, de um desejo de conexão, né? de um lugar que é como um preâmbulo para a história mais recente em termos de nossa cultura digital. Então, aqui algumas imagens. Este é um outro trabalho, Telescan Fax, que era um trabalho outro, que, ao receber um fax, eles passavam um sensor dessa imagem que vinha pelo aparelho do fax, e este sensor traduzia esta imagem em riscos, em borrões. Então, era muito interessante, porque, num período em que as redes de fax ainda não previam o desenho, o dibujo, a figuração, a fotografia, a imagem, eles já buscavam trazer um conceito de que corpo é este que está em fluxo? Ajuda. Em la rede. Este era um conceito bastante interessante. Bueno, e aqui outros trabalhos junto ao Atelier de Ressort, uma exposição que foi muito importante na Cité de la Ciência e da Indústria, aquele centro La Villette, em Paris, que até hoje é um centro muito importante, né, de investigação tecnológica, que Gilberto Prado trabalhou junto a outros artistas. Bueno, em 1991, de forma pioneira, em las passagens entre o analógico e o digital. Aqui também, hoje, por exemplo, vinimos no trabalho de Ícaro, que é interessante, quando eu não vou saber falar, porque falar dos detalhes dos procedimentos é mais difícil. Quando ele pega aqueles discos, ok, e coloca 3 agulhitas simultâneas, que incrível que é aquilo, não? É como se ele desconstruísse a noção de remix, que é próprio da cultura eletrônica, que é próprio dos médios eletrônicos, que é próprio da música eletrônica, que é próprio da videoarte, né? Então, ele faz uma música por amostragem, porque as 3 agulhas, difícil de falar, as 3 agulhas são colocadas em posições diferentes uma das outras, não? E criam com isto que uma noção que, em la linguagem analógica, nós outros não tínhamos, de simultaneidade espaço-temporal, que é uma característica do digital. Então, é muito interessante, porque nosso corpo hoje é preparado cognitivamente pelas linguagens digitais. Nosso corpo hoje só entende
de instantaneidade, simultaneidade, multiplicidade. Ele nos oferece isso, mas nos dá, com isso, um recuo no tempo de posicionarmos simultaneamente nosso corpo em el analógico. É incrível esse trabalho, não? Me impressionou muitíssimo. Bueno, então, Gilberto Prado planteia os mesmos procedimentos, participa de um projeto de Telescan Fax em Paris, cujo processo consistia em las palavras do próprio autor, em la leitura de imagens de televisão com scanner de mano e ao envio dessas imagens transformadas a outro lugar por fax molding, que foi aquela experiência que eu falei há pouquinho tempo para vocês. Segundo explica Prado, graças a los extremos obtenidos por la composição de los movimentos de la lectura entre o escâner e o barrido de la imagen videográfica, se obtiene uma imagem descomposta como esta cá, que podemos ver, certo? Revuelta de aspecto enigmático. Su trabalho, denominado La vendeuse de faire à repasser, foi enviado de Paris a um grupo de artistas que se encontrava em Rio de Janeiro, participando da exposição Luz Elástica, organizada por Eduardo Kac em um Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Bueno, estamos, então, falando de gestos pioneiros, gestos que não estão aislados daquilo que vivemos hoje. Então, é muito importante recuperarmos esses gestos, para que a história da arte se torne mais robusta, mais forte, né, com este tipo de manifestação, que nem sempre os historiadores também se involucram a enfrentar estes artistas, esses processos de linguagem, porque exigem do historiador de arte uma compreensão de como esses procedimentos, né, estão presentes neste tipo de arte. Então, para podermos avaliar como trabalhos de potência, o historiador de arte tem que ter insumanos, ou o crítico de arte tem que ter insumanos, condições de entender o que se passa no processo de produção de linguagem. E nem sempre os críticos e os historiadores de arte se querem este tipo de desplaziamento. Dá muito trabalho, tem que hibridizar, sair das teorias da arte apenas, conhecer as teorias tecnológicas. Então, temos que ampliar este repertório para a história da arte. Bueno, agora aqui vou passar um pouco mais rápido, não vou falar deste, porque senão o tempo está chamando. Bueno, aqui inicio uma mirada sobre a obra de Gilberto Prado, quando ele começa a trabalhar em la www, nas redes. E isto aconteceu em um sítio que ele cria em 1900. Isto aconteceu em um sítio que ele cria em 1995. Estou falando certo? 95? Está bom? Eu penso que estou fazendo o máximo no meu portunhol. Tinha que estudar espanhol. Bueno, este sítio, que ao mesmo tempo intercambia o www com arte, WAWR, arte. É uma das primeiras experiências artísticas com as redes sociais em Latinoamérica, né, com os artistas. E logo em seguida, após esse projeto, Gilberto Prado vai começar um projeto de videojuego, que é este que se chama Desert Desejo, e que tem, desde mais ou menos
1998-1999 e que se queda pronto o ano 2000. E que, a partir de experiências como essas, em tempo real, em 2000, Gilberto Prada expande os sentidos da imagem em movimento, transmutando-la alternadamente para espaços intersticiais, assim como haciendo-la reunir o espaço físico e o espaço virtual, como ocorre em seu trabalho Desert Desejo. Por que 2014? Porque essa obra, hoje em dia, é parte de acervos de museus, tanto no Brasil como fora do Brasil também. É parte, se não me engano, do Museu Reina Sofia também. No Brasil, é parte da coleção do Banco Itaú, que é diferente do Itaú Cultural, que é uma coleção enorme que temos de arte em Brasil. E como o Banco Itaú comprou o Desert Desejo, recentemente ele o restaurou, em 2014, bancando a restauração digital deste trabalho, para que possamos agora, nas novas plataformas, termos o trabalho acontecendo também. Então, esta questão de reunir o espaço físico e o espaço virtual é por quê? Porque Desert Desejo é um ambiente multivirtual em que, na época, 50 pessoas podiam conviver simultaneamente dentro desse espaço virtual. Percebam, nós não tínhamos, antes, nesse período, ainda nem aqueles espaços SimCity e que outros? Second Life. Não existia ainda o Second Life. Ele faz como se fosse um Second Life. Ele faz como se fosse hoje conhecemos os videojuegos hoje, só fazem sentido porque são ativados em tempo real, com muitas e muitas pessoas, né, milhares participando. Até o videojogo hoje entra dentro de um estatuto do esporte e que vá a grandes estádios e tudo mais. Então, é muito interessante porque ele criava a presença do outro aqui dentro. É muito interessante isto. Este trabalho, apresentado na exposição do Circuito Alameda, em México, é um ambiente virtual interativo multiusuário, composto por base de dados, que permite a exploração, visita, convivência simultânea de estas 50 pessoas, construída em linguagem de realidade virtual e oferecida em internet. Aqui está faltando, Desert Desejo. É como um videojuego que, com estratégia inversa aos jogos convencionais, transforma o espaço público de internet em um espaço onírico. Em esse ambiente multiusuário, a metáfora criada entre o deserto e o desejo fascina por a ideia de liberdade e autonomia, como um espaço utópico, tanto como a tendência ao silêncio. É um trabalho muito silencioso, existente em um trabalho barro as diferentes visões de um mesmo mundo virtual compartido em tempo real. Se não há interação, a obra é como um deserto, entendes? 15. Graças. Lo que hace ser desejo é o encontro das pessoas em um ambiente virtual. Este é o ponto que o artista trabalha. Então, este lugar, né, híbrido entre o deserto e o desejo, né? É muito interessante no seu trabalho. Aqui, a obra em um espaço de Laboratório Arte Alameda, em México. Desert Desejo ressignifica a noção de imagem e comunidade em o século XXI. É um espaço virtual de sonho em o que o sol nunca se põe. E porque há dentro dele ambientes que se chama lá, deixa eu ver se eu tenho mais aqui, La Casa de los 5
cielos. Então, não, aqui nessa não. A Casa de los Cinco Cielos é um espaço especial dentro deste videojogo, em que, na medida que 5 pessoas entram com seu espaço geográfico no mundo que habitam, há um cielo que aparece. Se alguém que habita este espaço em São Paulo, o cielo está luz solar, um dia de sol. E há outro que entra em Japão, o cielo está escurecido. Então, os 5 cielos são os cielos das 5 pessoas que estão dentro daquele espaço multiusuário. Então, é muito interessante, porque a comunicação, a interação de los corpos, de las pessoas, se dão, de fato, em termos de uma tratativa de contato, né, no mundo virtual, de criação de rede, né, de criação de encontro, e não um mundo de deserto, né? Então, se trata de um espaço silencioso, experimentado de modo lento, performático na rede. É completamente desconstrutor de tudo que conhecemos de um videojogo tradicional. Com ele, experimentamos o encontro com o outro por meio de outro tempo. Assim como aqui também o Ícaro Zorbar nos dá a experiência de um outro tempo. Seu trabalho nos transpõe para um outro espaço, para uma outra relação temporal, uma outra velocidade, em que há hibridação entre o tempo orgânico da natureza e o tempo conectivo das redes digitais. Em Desertesejo, encontramos um espaço, portanto, heteróclito, entre o silêncio e a lentitude, em los extremos. Como uma forma de sociabilidade, o trabalho em rede nos proporciona, portanto, estranhamento, assim como nossos fantasmas, né, que vivem aqui estranhando os fantasmas, né, como um modo de reinventar hoje formas de contato e intercâmbio em los ambientes digitais. A obra, que integra importantes coleções de arte contemporâneo, como a do Itaú Cultural e do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, é importante para a memória e história da arte digital em las discussões relacionadas à preservação da arte digital. Então, aqui, por exemplo, com curadoria de Ana Magalhães e Priscila Arantes, a obra, quando ela foi adquirida por o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, na exposição, o caráter que teve. E um caráter em que as pessoas vão entrando, acionando em la exposição como um jogo em tempo real, como todo videojogo é. Bueno, aqui também um modo de pensar este trabalho, né? Eu vou cortar essa partezita de cima, arriba. Em um ensaio Bem-Estar Comum, Michael Hardt e Antônio Negri situam as políticas neoliberais de governo como aquelas que han buscado, em las últimas décadas, privatizar o comum, transformando os produtos culturais em propriedade privada. Para isso, observam que é necessário resistir a essas privatizações. A gente sabe que autores como eles falam de algo que estudamos hoje acerca do capitalismo cognitivo, né? Se há um modo hoje de existência do capitalismo, é o capitalismo simbólico, o capitalismo por las linguagens, é o capitalismo por o biopoder. E as linguagens mediáticas são, mais que tudo, formas de apropriações deste tipo de capitalismo cognitivo. E o que esses autores nos põem a pensar é, bueno, se nosso capitalismo é cognitivo, então está tudo dominado. Né? Não temos mais chance de instaurar uma diferença,
não temos mais chances de instaurar uma experiência que seja de uma outra qualidade, diferente daquela do capitalismo cognitivo. Então, é nesse momento que nós vemos a arte entrando como um espaço de dissidência, um espaço heteróclito. A arte não apenas manejando imagens de banco de dados, imagens, informação, imagens robóticas disseminadas na rede, né? Mas a arte também como espaço de resistência em termos de uma sociedade perpassada por este capitalismo cognitivo. Então, como modo de resistência, eu creio que tanto Ícaro Zorbar como Gilberto Prado são artistas que trazem este lugar de dissenso. Entendem? Dissenso? Ou seja, o capitalismo cognitivo é o lugar de consenso da sociedade. Então, qual o espaço hoje de interferência do artista, né, para que tragam de novo, nos restituam de novo do campo da experiência? Então, como modo de resistência, baixo a forma de relação recíproca entre nós outros e o mundo pós-globalizado. Pós-globalizado também outro termo, não sei como vocês usam isto aqui, porque depois de Donald Trump, queremos mais que tudo a globalização. Todos os tratados críticos, meu Deus, contra a globalização se encerraram, porque o que queremos é, de novo, fronteiras abertas. E o que esse estatuto de pensamento político que traz Donald Trump é um estatuto de devolver ao nacionalismo, de cerrar as fronteiras. Então, já não é mais o mesmo conceito de globalização que tínhamos antes, temos que tratá-lo de outro modo. Bueno, Gilberto Prado exerce em sua obra a ética da amistade em um corpo social. Isto, para mim, é algo muito importante para um artista, de novo, nos restituir. Não? Não sei como está cá em Colômbia, porque em Brasil as redes sociais são puro ódio, pura dicotomia, porque a máquina assassina, né, de Cambridge Analytica se instaurou em Brasil para as eleições presidenciais de nosso ano passado e criou não imagens ou trocas em nossos WhatsApps, nossos Facebooks, do uno a uno, de nossas comunidades humanas, né? Mas instaura disparos pós-humanos, disparos de imagens de banco de dados e que trazem ódio. Então, eu creio que é muito importante um artista que reivindica a amistade em o corpo social. Por lo tanto, a partir de la observação de sua trajetória, é possível compreender a experiência de rede como linguagem. Isto também é algo muito difícil hoje. Como falamos de la rede como experiência estética, como experiência de linguagem? É um campo de estudo muito importante para nós, né, Diego? Que estamos aí nesses espaços fronteiriços entre a arte e a comunicação. Então, isto também é muito importante. Como espaço compartido de liberdade, como ação de conectar, como circuito e pluralidade. Seus trabalhos buscam falar à maneira de Haddad e Negri de la participação, assim como os trabalhos também de Ícaro Zorbar. Como involucramos nosso corpo, hoje em dia, a participar de uma imagem? É algo excepcional, porque é algo que temos que pensar muito de como os artistas estão nos entregando isto, né? Então, isto é um valor, isto é uma potência criativa, uma potência vital, né? Uma pulsão de vida que a arte entrega à sociedade.
Sus trabalhos buscam falar, então, da participação, da potência viva das redes como poder de afeto e da expansão de lo comum, e não do ódio em lo comum, ou não do cerceamento da liberdade em lo comum. Gilberto Prado apresenta, desse modo, o desejo de presença, de estar em contato, assim como o sentimento de estar em rede e, de forma híbrida, contaminada em las extremidades, ser parte de uma comunidade. Então, aqui também temos nossa correlação com a exposição aqui no Museu de Arte Moderna de Bogotá, com Ícaro Zobar, que também pleiteia este mesmo desejo de presença. Não? Bueno. Para fechar, a arte em suas relações mediáticas em Latinoamérica, pluralidade, hibridez e extremidades. O pensador argentino Tomás Maldonado, pioneiro do movimento de arte concreto em seu país, ao falar sobre a trajetória da arte ao largo do século XX em Latinoamérica, particularmente em Argentina, sinalou a dialética sempre presente entre a noção de autonomia com relação às culturas europeias e norte-americanas. Para Maldonado, assim como para o poeta brasileiro Oswald de Andrade, há que realizar gestos críticos, não necessariamente sumissos, isto é, gestos antropófagos. No Brasil, nossos índios eram antropófagos. Durante 2 anos, trazia o inimigo para morar dentro de sua tribo, de sua comunidade. Este inimigo, a primeira coisa, passava por las crianças, por los chicos, depois por las mulheres, depois pelos los hombres, depois pelos los guerreiros, depois pelos los pajés. E, ao final desse ciclo, que era mais ou menos de 2 anos, a tribo, de modo comum, julgava se aquele inimigo poderia ser comido ou não. E muitos não eram comidos, porque não tinham valor cultural. Para que comer alguém? Não é? Então, aquele que era comido não era submetido também por um gesto. Era uma violência muitíssima. Estamos falando de canibalismo, concordam? Pero que eles não eram submetidos a uma humilhação. Ao contrário, aquele que era comido faria parte da própria tribo, da carne das pessoas da tribo. Então, a antropofagia nos une em Brasil. É algo muito importante para nós outros. Esses gestos antropófagos que capazes de metabolizar a cultura do outro. Isto é muito interessante. Em um mundo globalizado, pós-globalizado, como podemos, então, metabolizar o outro, onde o outro tem, ao mesmo tempo, um caráter de diferença e, simultaneamente, um caráter de corpo nosso que se forma em coexistência. Então, existe uma exigência, como uma estratégia de inteligência de como fazermos isso de uma forma de nos tornarmos, com isso, mais plural, mais híbrido, que não é fácil. O conflito é sempre iminente. E nós, em Latinoamérica, sabemos muito bem, desde nossa história de colonização, a dolor, a violência deste conflito. Bueno, a partir dessa nova realidade, existe a possibilidade de iniciar um processo crítico em las extremidades de mescla do vídeo em Latinoamérica com os médios convencionais das artes visuais, do cine e da televisão. Cabe assinalar, igualmente, que há existido um grande sentimento de descentralização com relação à produção televisiva. Como sempre, e não seria diferente com o vídeo, neste momento, a distribuição em massa dos equipos tecnológicos acabou por reflexar o surgimento de novas poéticas.
Foi a partir do surgimento de novas poéticas do vídeo em Latinoamérica, tanto essas presentes de modo pioneiro em Gilberto Prado, como essas que temos continuidade hoje em dia por meio de artistas como Ícaro Zorbar, quando existiu a possibilidade de começar um processo de entrecruzamento criativo, principalmente com relação ao cine, à televisão e às artes visuais. Dessa maneira, para compreender a presença do videoarte em estes países, entre os anos 70 e 80, em seus trânsitos e diálogos, é preciso entendê-lo, em primeiro lugar, como processo híbrido de significação e como pensamento, como uma manifestação que coexiste em um fluxo contínuo ao redor das circunstâncias de sua aparição eletrônica. As leituras críticas ao respeito se encontram, dessa maneira, em movimento, em processo, em los desplaziamentos, saindo do campo da observação, das especificidades exclusivas tanto de seus países de origem como de sua linguagem, e penetrando em análises de suas influências em o campo general da arte e da cultura. Bueno, aqui deixo para vocês algo que podemos, a partir de agora, pleitear. Uma troca, uma charla, uma diferença de posição, de modo de venir, para que justamente possamos aqui construir um espaço de diálogo. Muitas graças. Bueno, vamos a generar preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta. Hola, Cristina. Un poco preguntándote quería preguntarte sobre este último concepto que mencionas de la antropofagia cultural. ¿Cómo lo relacionas? Porque además ha sido un movimiento brasilero desde los 70s, por lo menos. No, muy antes. Mucho anterior, sí, muy anterior, pero digamos que se refleja también en el arte. Sí, la antropofagia foi a questão central da arte em Brasil em todo o século XX. No primeiro momento, em los anos 1920, que hablamos em Brasil, que é o primeiro momento moderno da arte em Brasil. Temos artistas como Tarsila do Amaral, que hoje em dia está mais divulgada, conhecida. Recentemente, seus trabalhos têm tido muito espaço em toda uma circulação. E Tarsila do Amaral ha hecho, por exemplo, a figura do Abaporu, que é homem enorme, com uns pés enormes e uma carita pequena. Bueno, Tarsila ha estudado em todos os ateliês dos artistas europeus, mais ou menos nos anos 1910. E quando voltou ao Brasil, em 1920, canibalizou, comeu os artistas europeus e fez Abaporu. Pero que, mais do que Tarsila, nosso grande poeta que trouxe o ideal da antropofagia, que foi justamente nosso poeta aqui colocado, Oswald de Andrade. Ele criou um manifesto, um movimento de arte brasileira chamado La Antropofagia. E ele dizia: no Brasil, solo la antropofagia nos une. Somos todos dispersos. Pero que comer o outro, comer o gringo, comer o invasor, é a única coisa que é comum a todos nós, a todos nós outros. Então, em 1922, os artistas modernos que vieram de todos os sítios do Brasil
chamaram, é o Teatro Municipal de São Paulo, que é o teatro maior, e fizeram a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E lá fizeram o gesto de antropofagia como um gesto de produção, de processamento cultural e artístico. E estava involucrado a poesia, a literatura, a ficção, as artes visuais, o cinema, a fotografia, a dança. Então, isso uniu. Depois, em 1960, Elliot Sica, em Brasil, ha hecho uma obra que se chamava Tropicalia, que era uma casa, como se chama aqui, de la comunidade, de la favela? No Brasil, falamos favela. Hã? Pode ser. E daí colocou aquelas casas, construções, uma arquitetura muito frágil, muito precária, dentro do museu. E quando músicos, como em Brasil nós outros temos, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, viram aquele trabalho de Elliot Sica, falaram, cruz credo, ele está fazendo, Elliot Sica está fazendo com que o homem rico, com cultura, com alta cultura, que frequente o museu, né, possa, a partir de agora, processar o outro, processar a construção frágil, o frágil, e não a estrutura modernista, que era sempre uma estrutura muito sob controle, muito organizada. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, temos que fazer volver a antropofagia no Brasil, pero que agora, traduzido pelo tropicalismo. O tropicalismo no Brasil é um movimento que expande a música, as artes visuais, a literatura e traz essa percepção da antropofagia para os meios de comunicação de massa, porque o que estes músicos faziam era trazer o eletrônico para a música. E nos anos 60, quando eles tocavam, os auditórios enormes vaiavam. Fora, fora! Isto não é a música brasileira, porque a música brasileira é solo com violão acústico. É solo a bossa nova. E eles traziam as guitarras eletrônicas, e eles traziam a cultura popular, porque eles eram da Bahia, do sertão. Então, essas misturas, houve um caráter de antropofagia novamente. Hoje em dia, no Brasil, a antropofagia está novamente sendo submetida a partir dos artistas que trabalham com coletivos, que retomam de novo esse ideário da antropofagia. Então, este é um ideário muito importante para nós. E mira, tu pensas, eu já viajei, ganhei viagens incríveis, como esta cá, e outras, de pessoas que me invitaram da Europa, porque queriam que eu explicasse o que é esta antropofagia, em la arte, em los meios eletrônicos, pero que não sou só eu, é um movimento muito maior, com certeza. Y contemporáneamente en bioartistas como Lucas Bambosi, por ejemplo, ¿se sostiene este tipo de ideas? Sim, sim, com certeza. É que a antropofagia, por exemplo, quando Lucas Bambosi trabalha com a obsolescência dos equipos móveis, o que há por trás dele, neste tipo de trabalho, é a antropofagia. Eu estou aqui canibalizando vocês. Eu vou voltar muito melhor. E espero que vocês também me canibalizem. Esta é a medida. Hola, Cristina. Olá. Quería de pronto preguntarte, no sé qué tanto venga al caso, qué tanto sea como un desvío de la misma charla, pero sí me interesa mucho saber cómo entender eso que describes como lo plural y lo híbrido en el arte ante
la expansión de sistemas captadores de información en forma de vigilancia masiva por parte de actores estatales o bueno. privados. Graças por sua pergunta. Eu vou tentar respondê-la. Bueno, a pluralidade é o R, a desconstrução de lo universal. Qual é nosso universal maior? Se vivemos na cultura ocidental, nosso universal maior é a Europa. Podemos falar, bueno, a partir da segunda metade do século XX, Estados Unidos pluralizou a Europa, pero que os Estados Unidos, de novo, em sua política cultural, artística, pleiteou ser universal. A pop art, a arte conceitual, a videoarte, enfim, todas as manifestações de liberdade que tiveram como centro as neo-vanguardias dos anos 60, principalmente em Nova York, se transformaram novamente em grande universal que denominamos como arte contemporânea, compreende? Bueno, então, o que acontece com os universales? São estruturas unívocas. Se somos próprios da cultura ocidental, temos que ter a Grécia antiga como nossa referência. Não? Isto é universal. E não temos as culturas andinas como referência na arte. Não temos as culturas africanas como referência na arte. Quando estudamos a história da arte, aqui em Colômbia, vocês estudam por Gombrich, sim ou não? Ah, bueno, em Brasil também. Estudam por Argan? Ah, somos todos iguais. Bueno, e quem mais vocês estudam? Hã? Rosalind Krauss, norte-americana. Sim, claro, eu também estudo Rosalind Krauss. Bueno, são universales. Olha que interessante. Em la semiótica, falamos que não necessitamos nem mesmo mais ler Argan, nem mesmo mais lermos Gombrich, nem mesmo mais lermos Rosalind Krauss. Reparem, não necessitamos daquilo que são os seus discursos, porque os compreendemos em termos de uma discursividade. Quando falamos Gombrich, todos nós entendemos. Nós estamos falando da página 43 do livro tal de Gombrich. Falamos Gombrich. Então, são grandes universais, são universalidades que precisamos desconstruir para termos, por exemplo, uma história da arte plural. Né? Se temos aqui, dentro de um museu de arte moderna, um programa de artistas que trazem suas poéticas em meios eletrônicos, por que esses artistas não estão dentro da história da arte? É uma questão. Eu penso que a direção daqui, a curadoria daqui, quer fazer de modo diferente. Então, temos que ter conhecimento dentro de uma estrutura de pluralidade para que esses artistas tenham um espaço. Quiçá artistas de Latinoamérica. Vocês, quando estudaram Gombrich, Argan e Rosalind Krauss, algum deles falou de um artista de Latinoamérica, sim ou não? É disto que se habla. Então, são universales que atuam com um ideário de centralização do conhecimento. Existe uma matéria muito importante hoje, que são os estudos culturais, que trazem um saber associado ao poder. Saber e poder estão sempre juntos. Então, quando falamos de um saber,
temos que saber antes sobre que ponto de vista esse saber está aqui dialogando comigo. Olha que interessante, a pergunta que veio foi antropofagia, estamos trocando, caminhando, né? Cristine, és uma brasileira, antropofagia, lá é muito importante. Mas não, o que é o remix, se não a antropofagia em las linguagens digitais? O que é esse aparelhamento digital de contaminação entre todas as linguagens que o digital produz hoje? Então, o digital é o próprio território da antropofagia. E o digital torna tudo mais plural, mas também, com o capitalismo cognitivo, ele, de novo, massifica todas essas linguagens. Então, a questão da pluralidade é desconstruir o conhecimento que atua sobre a centralidade, sobre a unicidade, e que quer um conhecimento estruturado de uma única forma. Olha que bueno, todos nós somos estruturados por Gombrich e Argan e Rosalind Krauss. Isto interessa a quem? Aos países dominantes. Para que todos nós outros, ao falarmos de arte, temos que nos referendar ao processo de conhecimento e colocarmos aí nossos artistas, nossas histórias. Bueno, já seria bueno isto. Então, eu sou parte de uma associação, é o CAC, que é uma associação de críticos de arte, baseado nos Estados Unidos, e que participamos de colóquios sobre história da arte, onde uma das coisas mais interessantes lá é o pós-colonialismo na história da arte. Então, estão todos nas tratativas de trabalharem com a outra história da arte. Isso é muito importante hoje. E sabemos que a primeira coisa na arte são os artistas e as manifestações artísticas. Esta é a primeira instituição da arte. A segunda instituição da arte é as narrativas sobre a arte. Isto é a história da arte. Então, precisamos fazer com que as narrativas hoje sejam plurais. É desse modo que uma outra história da arte toma espaço. Por exemplo, na minha universidade, me procuram, às vezes, para fazer doutorado, investigadores que querem estudar Bruce Nauman. Olha assim, Bruce Nauman. Interessante. Sobre que ponto de vista? Não, Bruce Nauman, porque ele é muito importante, muito isso, muito aquilo. Sim, claro, eu adoro Bruce Nauman. Mas quantos tratados de arte produzidos em o mundo inteiro existem sobre Bruce Nauman? Enquanto que existem outros lugares que chamamos, na história da arte, de pontos cegos, pontos não vistos. Então, temos que ter uma política de eleição daquilo que estudamos. Então, pluralidade é uma política cultural. Mira, aqui vocês têm uma exposição de um grande artista colombiano e invitam uma crítica de arte brasileira para falar sobre isto. Isto é pluralização. Interessante, não? Alguns poderiam dizer, mira, o que uma brasileira pode falar sobre um artista de Colômbia? Por que não chamaram uma crítica de arte colombiana? É para dar pluralidade, para quebrar uma visão única e construir com isto a questão da hibridez. Outra coisa importante, aqui vocês conhecem Nestor Garcia Canclini? Bueno, ele ha escrito Culturas Híbridas.
ele é um argentino, depois a gente volta para ti, que vive em México e hace parte dos estudos culturais hoje em dia. E seu grande livro, Culturas Híbridas, fala justamente de pluralidade e hibridez. As extremidades é uma contribuição minha. Vamos lá. Não, acho que eu tenho uma pessoa ali. Perdão, eu respondi a questão da pluralidade? Sim ou não? Foi você? Implodir o centro, tornar plural. Mira, olha que interessante. Aqui nós temos aquarela, videojuego, temos lá arriba videoarte, temos lá fora intervenções. Isto é pluralidade para dentro de uma programação de museu, entende? Bueno, más que una pregunta, es un pensamiento que me surge a partir de lo que estás hablando, y es como de la tragedia que hay, la dificultad para escapar de esa universalidad. Si uno revisa, pues hasta el mismo Ícaro, complementa su formación artística de nuevo en la cuna en Europa, se va a continuar allá su formación. Los curadores, historiadores, los que crean, construyen el discurso, los que narran esa historia, son, pensaría yo que mayoritariamente formados también en la academia europea. Entonces, lo que siento es, me pregunto, digamos, que hay como una tragedia y una dificultad para escapar de esa universalidad, porque por donde uno por donde uno vea, está atrapado por esa validación europea o norteamericana en cuanto a la creación de arte, los referentes, y además como que se requiere esa validación para poder lograr cierta visibilidad y poder entrar a los escenarios de la discusión. Eso es un pensamiento que… Sí, claro, y muy, muy importante tu pensamiento. Este es nuestro problema. Isto é o que nos une. E este é nosso desafio, cada um à sua maneira. Por exemplo, na minha formação, a comunicação e semiótica. Mira, a semiótica é algo criado em fins do século XIX, onde estava se tentando implodir a noção de conceito encerrados, a noção dicotômica de saber, ou isto ou aquilo. Então, a semiótica de Charles Sanders Peirce, por exemplo, depois tem muitas outras, é um norte-americano, ele introduz a ideia do triádico, do três. Olha que interessante. Sabe o que ele faz com isto? Uma pluralidade. Porque ele mostra que entre tu e o mundo tem que sempre existir um terceiro, tem que sempre existir uma relação. Então, não pode haver conceitos dicotômicos. Conceitos, ou é isto, ou é aquilo. Ou é arte pop, ou é arte povera. Não. Se tu mudas a arte povera para o século XXI, tu introduz o triádico, a terceira. Tu introduz um contexto outro. Então, Charles Sanders Peirce ensinou a nós algo que mais adelante, por exemplo, Gilles Deleuze traz por meio do pensamento rizomático. Deleuze, a partir de Charles Sanders Peirce e do triádico, implode o três. E diz, são três, de três, de três, de três, de três, é o pensamento em rede. Bueno, então, nosso mundo hoje é um pensamento em rede. E, no entanto, por que ainda temos formas centrais, formas universais? Há uma dimensão disso muito grande que devemos entender que
mais importante que a globalização, que são os lugares de trânsitos, de desplaziamentos, é a importância do local. Porque o local é o lugar, são os sítios. E são nesses lugares que uma identidade se firma. São nesses lugares que temos a dimensão de pertencimento. E só na dimensão de pertencimento conseguimos produzir nossa identidade. Então, o local, entende? O sítio é tão importante quanto o global. Então, tensioná-los um e outro. Por exemplo, o Museu de Arte Moderna é uma estratégia moderna de produção de museus globais, porque a comunidade, a sociedade que criou o Museu de Arte Moderna em Nova York, em 1940, pleiteou Museu de Arte Moderna em todo o mundo, como aqui em Bogotá. Temos em São Paulo também. É uma holding, né? Existem no mundo inteiro. Mas é interessante hoje entender de que modo o Museu de Arte Moderna de São Paulo institui hoje, por exemplo, um panorama de arte brasileira que habla sobre o sertão. O sertão é um termo, uma palavra que habla daquilo que é mais regional, sabes? Então, acá, como o Museu de Arte Moderna de Bogotá implode o universal das linguagens em um campo da arte e traz outras linguagens, criando pluralidade. É esses tensionamentos onde reside uma força de pensamento, uma força de coexistência. A coexistência é muito difícil coexistir com diferença. Esse conflito do híbrido não é fácil. Mira, eu tentando falar portunhol e vocês tentando compreender esta língua, sabe-se lá de onde vem que ela habla. Bueno, é difícil. São operações tradutórias que exigem esses desplaziamentos, mas é assim que podemos, talvez, criar condições outras. Tirando isto, realmente é o nosso desafio de assumirmos quem somos nas nossas pluralidades. E temos isto como um valor, sabe? Quando eu comecei a trabalhar em escola de arte há 20 anos atrás, em escola de cinema, estou falando da Universidade de São Paulo, a USP, que em São Paulo equivale aqui, por exemplo, à Universidade Nacional de Colômbia. E eu mostrava esses meus artistas acá, né? As pessoas falavam assim para mim: Cristine, eu sinto que tu és séria, mas esta arte que tu hablas não é nada séria. Isto não é arte. Isto não é cinema. Isto não é nada. Então, ahorita não. Eu sou contratada por várias instituições para poder falar disto que eu acredito. Então, temos que acreditar nesta pluralidade, porque se eu ficasse há 20 anos atrás falando o mesmo, hoje a sociedade não teria com que compartilhar comigo. Então, é um lugar de risco, sabe? Risco. É um lugar difícil. E meus companheiros de história da arte, aqui há historiadores de arte? Não, nenhum. É sempre assim, quando eu vou em congressos de história da arte, o congresso começa lunes, martes e depois, que dia? Miércoles. Para mim, eu sou sempre a pessoa do miércoles às 6 da tarde. Quando todos os outros já se foram embora, meu avião, tenho que volver. Então, o Congresso de História da Arte já aconteceu os 3 dias. E, quando chega a vez, não estou dizendo só a minha, mas deste campo que hablo,
já não há mais ninguém. Ninguém. Tu pensas que fazem isso por quê? Não interessa. É um desafio. Né? Então, assim... E daí, os Estados Unidos me pagam a passagem para o dia de abertura em Nova York para falar do vídeo em América Latina. Olha que incrível! É uma loucura, não há razão. Temos que volver a Goya, é o único que estava certo. Os desastres de Goya, até hoje, é a única coisa que tem alguma razão. Então, não sei, meu amigo, o que te dizer. É difícil mesmo. Não sei. Bueno, gracias, Cristina.